Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer um relé temporizado, ver como fazer as configurações e as conexões. Bem, nesse vídeo então nós vamos conhecer um relé temporizado. Esse é o modelo da Altronic que a gente vai utilizar aqui para mostrar como isso funciona. Esses equipamentos, eles servem, como o nome diz, para temporizar a conexão ou a ligação de um dispositivo elétrico. Esse que eu tenho aqui, da Altronic, ele tem algumas características interessantes. Ele é o chamado multiscala, a gente vai ver que ele tem uma escala que pode ir até 100 horas, né, de 1 segundo a 100 horas, é bastante flexível. Ele trabalha a bobina dele, né, para acionamento do relé de 24 a 240 volts. Isso é importante porque permite que ele seja utilizado em instalações residenciais, industriais, com diversos tipos aí de conexão, né? Nós já comentamos em outros vídeos sobre a utilização de corrente contínua também para acionar esse tipo de equipamento. Ele é um equipamento que algumas pessoas dizem ser confuso, né, para configurar, mas a gente vai ver que na realidade isso aqui é bastante simples e nós já vamos ver como, né? As conexões dele, como funcionam. Ele tem, na verdade aqui para alimentação, o A1 e o A2, né? Então se nós olharmos, está marcado aqui A2 e A1, a gente vai fazer a alimentação dele por esses dois conectores. E depois ele tem aqui um pino 15 e um pino 25, sendo que o 15 que nós vamos utilizar, nesse esquema aqui, a gente pode observar que ele tem duas saídas, né? Uma 16 e uma 18, que são exatamente essas que estão aqui, 16 e 18. Sendo que a 16 é normalmente fechado e a 18 normalmente aberto. Então isso dá uma flexibilidade bastante grande aqui para esse equipamento, né? Porque eu posso utilizar, a partir de um mesmo conector, uma saída, né, normalmente fechada, que significa o quê? Com ele desligado, ela está conectada e quando eu aciono, ele vai desconectar. E do outro lado eu tenho aqui a saída normalmente aberta, que é o contrário, né? Com ele desligado, ela está desconectada e quando eu ligo o relé, aciono a bobina, ela vai conectar. Na verdade, ele é muito similar àquele relé, né, tipo gangorra, que a gente fala que existe nos Sonoff 4 canais Pro. Então ele é um relé, né, seco também, né? A gente não tem energização dele aqui, a energização da bobina não passa para esses relés e, na verdade, com essa flexibilidade. Bem, como é feita a configuração dele, que algumas pessoas acham confusa, né? Nós temos aqui esses três controles, né? O primeiro, ele é um percentual que vai de 10 a 100%. O segundo, ele informa a escala que a gente vai trabalhar. Então ela vai de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, até 100 horas. Então imagine o seguinte, eu quero que ele temporize para 1 hora. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui em 1 hora. Então posicionei esse aqui em 1 hora e eu quero o quê? 100% de 1 hora. Então ele vai ser temporizado para 1 hora. Ah, eu quero meia hora. Coloco esse aqui em 50% de 1 hora. Vejam que ele não é digital, né? Ele tem essa escala, então ele não tem uma precisão de 100%. A precisão dele é relativa, né? Então é aproximadamente, né, meia hora aqui que eu configurei. Vamos, por exemplo, configurá-lo para 5 segundos, né? Então eu vou colocar aqui em 10 segundos e aproximadamente aqui nos 50, ele já estava nos 50, então eu tenho aqui uma temporização de 5 segundos. Como vai funcionar essa temporização? Por esse outro comando que eu tenho aqui, esse último, né? Se eu colocar nessa posição que está aqui, que é a posição RE, o que vai acontecer? Ao conectar a energia, ao alimentar, ele vai aguardar o tempo que está programado. Então, nesse caso aqui, ele está com 5 segundos. Se eu conectá-lo na energia, ele vai aguardar 5 segundos e aí ele vai ser acionado. Quando ele for acionado, ele vai fazer a movimentação desse relé. Então o contato normalmente fechado vai abrir e o contato normalmente aberto vai fechar após os 5 segundos. Se eu inverter esse último botão aqui, esse último controle aqui, para a posição RI,
O que acontece? É exatamente o contrário. Quando eu alimentar, ele vai estar acionado, aí ele vai aguardar o tempo, que no caso aqui está programado em 5 segundos, para desligar. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um teste com ele para a gente observar o funcionamento, né? Nós vamos inicialmente ligá-lo à eletricidade por meio deste cabo aqui. Eu vou fazer as conexões da bobina, que é no A1 e no A2, e aí ele já vai estar energizado. E depois nós vamos ligar a ele uma lâmpada no contato, podemos usar aqui o normalmente aberto, né, para fazer os testes de funcionamento dele. Vou colocar na posição aqui, que é o temporizador, vamos dizer assim, normal, né, que ele conta o tempo e daí, na sequência, ele aciona, para que a gente faça esse primeiro teste. Então vamos fazer as conexões inicialmente e para que nós possamos testar. Bem, conexões feitas então. Esse fio preto, ele está conectado ao A1 e A2, então ele alimenta o relé. E esse fio aqui, ele está conectado a uma das fases dele, entra aqui no conector número 15 e sai pelo 18 e vai para a lâmpada. O que é o 18? Né? É o relé aqui, a parte normalmente aberta, né? Então, somente quando ele for acionado que vai fechar e ligar a lâmpada. Bem, vamos conectar então a energia da lâmpada e obviamente, né, a outra fase está indo direta para a lâmpada aqui por meio desse conector. E vamos agora acionar o relé. O que vai acontecer? Ele está programado para ligar em 5 segundos após eu acionar, que eu coloquei aqui 10 segundos, 50% de 10 segundos, 5 segundos. Vamos lá. Então, exatamente o que aconteceu. Ele esperou 5 segundos. Após os 5 segundos, ele conectou. Eu vou desligar e vou fazer um teste aqui invertendo essa chave. Que aí, como eu falei, o processo é o inverso, né? Ele vai, no momento em que eu conectar, ele vai estar acionado. E assim que passar o tempo programado, no caso aqui nós temos os 5 segundos, ele vai desconectar. Então, ele trabalha da forma inversa. Vamos testar aqui. Feita a conexão, em 5 segundos ele vai desconectar. Então ele é bastante flexível, né? Eu consigo aqui colocar desde 1 segundo até 100 horas e um percentual dessa escala aqui. Então eu posso, por exemplo, trabalhar com algo em torno de manter ligado por 1 hora, por exemplo, né? Então eu pego 10% aqui de 10 horas, por exemplo, eu vou ter 1 hora, ou tenho direto aqui 100% de 1 hora, e assim por diante, né? Eu posso trabalhar com uma escala bastante flexível, né? Agora, ele é um relé de baixa potência, ele não é um relé feito para suportar equipamentos pesados. Normalmente ele é utilizado em conjunto com um contator como esse aqui, né? Então, por exemplo, se ele vai ser utilizado para ligação de um equipamento que precisa ser ligado dentro de um determinado período, né? E esse equipamento puxa uma quantidade alta de corrente, é um equipamento de alta potência, eu tenho que conectá-lo para que ele acione um contator. Nós fizemos recentemente um vídeo, né, utilizando esse contator com o Sonoff Mini, Sonoff Basic, né? É bastante interessante, eu vou deixar o card aqui para que você veja esse vídeo também. Outro ponto interessante dele, né, a utilização bastante comum aí na indústria, é na partida de motores, né? Ele permite, por meio da temporização de alguns segundos, né, que se faça a inversão aí de alguns motores elétricos que precisam iniciar a sua rotação com uma configuração e a partir de alguns segundos, quando ele ganha velocidade, essa configuração é alternada. Então, temporizadores desse tipo são utilizados muito para isso. Mas você pode utilizar em diversas outras situações, né? Por exemplo, eu vi aí uma utilização recente de um chuveiro aí, de um local onde é permitido que as pessoas tomem um banho de 5 minutos. Então ele está programado para 5 minutos, a pessoa entrou no chuveiro, ele vai trabalhar por 5 minutos, né? Ela ligou o chuveiro, ele é acionado, em 5 minutos ele desliga. Então com isso você consegue limitar aí o banho, né, das pessoas. Essa é uma utilização, vamos dizer assim, fora, né, do padrão dele, mas ele é bastante útil para isso. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha conhecido um pouco mais desse tipo de dispositivo, tenha entendido como é feita a configuração dele, que não é nenhum bicho aí de 7 cabeças, é algo
até bem simples, né, para configurar. Também é importante, né, lembrarmos, ele não é 100% preciso pelo fato de não ser um relógio digital, né? Então, quando eu coloco a escala aqui, eu sempre tenho alguma margem de erro. E também ele não é um equipamento de alta potência. Eu tenho que sempre trabalhar aqui, se for utilizado um equipamento de potência na saída dele, utilizar um contator ou um relé aí de maior capacidade. Bem, também espero que você tenha gostado do vídeo, deixe aí seus comentários, deixe seu like, deixe suas dúvidas, inscreva-se no canal para ficar ligado aí em tudo que a gente publica e até um próximo. Muito obrigado.